Boa tarde, meus caríssimos ouvintes. Nós hoje vamos falar sobre o único presidente negro do Brasil, Nilo Peçanha. Nilo Peçanha nasceu em Campos dos Goytacazes. Era filho de um padeiro e de uma neta de um aristocrata. Né? Ele fez o curso primário lá em Campos e depois fez o secundário, que era o ginásio, né? No colégio aqui na capital do Rio de Janeiro. E depois ele foi para a Universidade de São Paulo e terminou seus estudos de Direito na Paraíba. Muito bem. Quais foram as atividades de Nilo Peçanha? Nilo Peçanha foi deputado federal, né? Foi governador do estado do Rio de Janeiro, e depois foi vice-presidente na chapa de Afonso Pena e ganhou as eleições em 1906. Né? Afonso Pena morre em junho de 1909 e ele assume então a presidência da República, tornando-se o sétimo presidente desse país. O sétimo presidente desse país. Foi até novembro de 2010. Se tornou o patrono da escola técnica, porque ele fundou a escola técnica no país. Os seus legados são extremamente numerosos. Ele casa com Anita, que era filha de aristocratas, e ela teve que fugir para a casa da tia para poder se casar com ele. Porque os seus pais não admitiam que ela se casasse com um negro. O negro era uma lepra, né? Ainda tinha aquele ranço, como tem até hoje, da escravidão. Mas ela se casou com ele e foram felizes para sempre. Né? Ele se torna, depois, senador da República. Vê bem como o pessoal prestigiava, um negro prestigiado. Não foi só o Joaquim Barbosa, não. Nós tivemos um presidente que deixou marco na história do Brasil. Não é? E depois ele se tornou governador, novamente presidente do Rio de Janeiro. E ele depois deixou o governo para se tornar ministro, né? E aí foi, entendeu? Desenvolveu muita coisa por esse país, fez muita coisa por esse país, entendeu? Tentou em 21, novamente, a presidência da República, mas a política do café com leite era muito forte, era Rio e São Paulo, apesar dele ter muito voto no Rio, né? Ele não conseguiu, mas perdeu por pouco. E depois morreu aos 43 anos, em 1927. Então a raça negra tem muito que se orgulhar. E nós tivemos um presidente negro que muito fez por esse país, tornando-se o patrono da escola técnica do Brasil. E muitos fatos. Se ler a biografia, eu vou ficar horas aqui falando sobre a biografia dele. Vocês procurem aí a biografia dele na internet que vocês vão talvez achar, né? Tá entendendo? Eu tenho muitos livros dos presidentes da época e leio muito e guardo. Como eu não poderia deixar de falar, foi publicado no Diário Oficial da União a sentença, né, da Corte Internacional, né, que condenou o Estado brasileiro a indenizar a família de Vladimir Herzog em $40 mil. Né? $40 mil. Então, o senhor Alexandre de Moraes
Ele foi enforcado numa cela, foi lá para prestar um depoimento. Não tinha nada contra ele, ele não era terrorista, não era comunista, não era nada disso. Né? Morreu enforcado numa cela com a própria camisa. Era a tática terrorista de Estado empregada pelo DOI-CODE da ditadura militar de 64. Então, senhor Alexandre de Moraes, tu serias preso, paradeiro incerto e ignorado, e depois tu serias entregue à tua família, alegando que tu te enforcastes, né, na cela. Porque o que ele pregava e sempre pregou, que a ditadura matou muito. Muita gente não foi evidenciada. Essa que a Dilma Rousseff criou, né, para apurar a Constituição da Verdade, lá na Comissão da Verdade, é meia. Não apurou tudo totalmente como deveria ter apurado. Então, tu serias enforcado numa cela, né? Assim como foi o cara que entregou a moto e a arma, porque não queria briga lá em Acari, mas não foi ele que rendeu o cara, né? E depois apareceu enforcado na cela. É isso que aconteceu com você. Então você tem que agradecer muito algumas pessoas, como Flávio Dino, o seu segundo, Capelli, e o diretor da Polícia Federal, que com uma tropa da PM conseguiram agir, prender e dar fim ao golpe de 8 de janeiro de 2023. Porque na minuta tu serias preso, paradeiro incerto e ignorado. E depois seria enforcado. Então, não demore muito não, hein? Alexandre de Moraes.